Oi, pessoal, tá me ouvindo? Tudo bem? É, vou começar me apresentando, tudo bem? Eu sou psicóloga, me chamo Natália Garcia. Eu sou uma das psicólogas da Clínica Social da Primorar. E eu fui convidada aqui hoje, tá falando sobre sexualidade na adolescência. E eu convidei a Paula Caldeira para conversar comigo, né? E tá com vocês também batendo esse papo sobre um assunto que é fundamental nessa fase, né, da adolescência. Deixa eu chamar a Paulinha. Então, a gente vai conversar hoje sobre formas que os pais, né, podem conversar com seus filhos sobre sexo, sexualidade, e a gente também vai estar conversando sobre os mitos da sexualidade na adolescência, né? E quais são as consequências, né, de ter, de pensar de uma forma de generalizar mesmo algumas ideias sobre sexo, e a gente vai estar explicando um pouquinho sobre isso. Tá? E aí vocês podem fazer perguntas que a gente vai estar respondendo, possivelmente mais pro final da live, tá? Mas aí assim que eu ver alguma perguntinha, principalmente se tiver a ver com o que a gente está falando, eu vou responder, tá bom? Ela tá entrando. Oi, Oi, Paulinha, tudo bem? tudo bem? Tava te procurando aqui no perfil. Tava me procurando? Aham, tinham várias Que lives. Eu bom. falei, gente, mas cadê aquele horário aqui? Tava Achou, tá tudo demorando, certo. achei. Então, vou te apresentar um pouquinho, Paulinha. Se Tá. você quiser complementar com uma coisa, aí você Uhum. fala, tá bom? Tá, pode Então, deixar. gente, a parceira, né, no grupo de estudo, de pesquisas que a gente tem, que é o chamado Vínculos, né? E a gente estuda sexualidade, casal e família. A Paula é especialista e ela também está fazendo uma especialização em sexualidade. Deixa eu colocar ela de novo que ela saiu. Opa, deixa, vamos tá aguardando de novo, gente. Pronto, caiu. Entrei. Paulinha, te apresentei. Desculpa, Pode falar um gente. pouquinho se você quiser. Aham, nem vi o que você falou, Comentei que mas. você é especialista em TCC, que está fazendo Uhum, uma especialização em sexualidade, né? uhum. E que a gente faz parte do Vínculos. Isso, isso. Eu fiz pós, né, na PUC com a Natália também, então sou especialista em terapia cognitivo Uhum. comportamental. Hoje eu faço parte do Vínculo, junto com a Natália também. E acaba que eu tô fazendo Sim. mestrado no IPUG, no Instituto de Psiquiatria da FRJ, não sei se as pessoas que estão aqui conhecem, mas com pesquisa com mulheres com vulvodínia, com um transtorno da dor, né, genitopélvica. Então, é mais ou menos essa a minha pesquisa lá. Isso. Então, vamos começar, né? Falar um pouquinho. Tá Alguém tá cortando. falando alguma coisa aí. Tá Tá. cortando um Pra pouquinho dos afastar seus um olhos. pouquinho. Melhorou? Bom, gente, então vamos começar logo a conversar sobre esse assunto, né? Sobre sexualidade na adolescência. Eu acho que uma das perguntas que eu sempre escuto é como conversar sobre sexualidade com os adolescentes, como que eu posso começar a ter essa conversa com meu filho, qual é o momento, qual a idade, né, certa para perder a virgindade. Então acho que a gente podia começar daí, né, Paulinha? Uhum. Conversando um pouquinho sobre isso. Podemos. Podemos, né? Então, gente, não tem uma idade assim, não tem. Como muitas coisas na nossa vida, não tem uma receita de bolo, né? Então, infelizmente, a gente não tem como dar uma idade certa, porque isso vai ser muito de cada um dos adolescentes, né? A gente tem que ver a faixa adolescente, né? Da adolescência, que é uma fase que o adolescente está descobrindo, né? Não apenas o seu corpo, mas a sua personalidade. Ele está construindo isso, né? Então, cada um vai sentir
a necessidade e vai, né, expressar sua sexualidade da forma que ele, enfim, né, tiver a sua necessidade. Então, na verdade, não tem uma idade que a gente pode dizer que é a melhor, né? A gente tem que pensar que a adolescência, né, é dos 12 aos 24 anos, né? Então, assim, antigamente a gente achava que a adolescência ia até os 18, né? Quando a gente tivesse 18, a gente já tá adulto. E, na verdade, a gente tem muito uma cultura, né, latina, enfim, que, na verdade, não é assim que funciona, né? Hoje em dia, no Brasil, é muito comum terem, assim, jovens adultos, enfim, com 30 anos e ainda que moram com os pais, né? Então, a gente tem que pensar nessa cultura, na nossa vida aqui, né? Que isso é o que acontece. Isso de ter então, Te cortei um pouquinho. Que a gente estava falando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tabu, né? Os mitos da adolescência. E aí, isso de ter uma idade, né? Essa ideia que a gente faz que existe uma idade certa para se falar sobre sexualidade é um grande tabu. Né? Já é um mito ou um tabu sobre a sexualidade, mas relacionado à educação sexual, né? A gente faz essa ideia de que existe uma idade certa para se falar sobre isso, mas não. Né? Não existe idade certa para educar. Se a gente for pensar em educação de uma maneira geral, a educação se estende por toda a vida, né? Então não existe um momento específico para falar sobre educação sexual. Exatamente. E vai muito da necessidade também, né? Do adolescente ou até mesmo da criança, porque muitas crianças também já perguntam, né? Então, assim, vai ser daquele indivíduo, a necessidade dele. Então, assim, vai ser muito pela gente observar a curiosidade, né? Então, é normal os pais, né, ficarem constrangidos. E eu acho que é muito da gente também falar sobre isso com os pais, né? Que tudo bem eles terem vergonha, que tudo bem eles sentirem que eles não estão preparados para falar sobre isso. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? É por isso que tem psicólogos, né, que estudam sobre sexualidade, para ajudar, para orientar mesmo, né? Então, acho que da gente pensar que tem outros profissionais que podem ajudar nessa conversa, nessa orientação sexual, né? Existe essa ideia, né, que às vezes a gente faz porque a gente acaba adaptando a educação, a forma como a gente vai falar sobre sexualidade, porque às vezes as pessoas, isso já é um outro tabu, né? Entende-se educação sexual como só falar de sexo. E não, é falar sobre sexualidade de uma maneira geral. E aí, às vezes, a gente cria essa ideia de que existe a gente precisa que a criança ou o adolescente pergunte para falar alguma coisa. Né? E aí, claro que a gente adapta a educação em relação à idade da criança, né? O momento em que ela tá... As vivências dela naquela fase. Mas se a gente for para pensar, a gente não espera a criança perguntar como é que se alfabetiza, sabe? Como é que se escreve, como se lê, para a gente ensinar a alfabetização, né? A gente simplesmente entende que isso é importante e a gente já introduz isso no mundo da criança. Então, por que a gente espera? Muitas das vezes o adolescente, né? A gente vai falar de adolescente. O adolescente vir com uma curiosidade ou com um questionamento super grande para falar sobre isso. Exatamente. Né? E você já falou sobre tabu, né? Sobre isso, e é muito comum os pais acharem que só porque o adolescente ou a criança, né, estão perguntando sobre sexo, que eles querem fazer sexo, né? Então, uma coisa não quer dizer exatamente que eles querem fazer sexo, que na verdade é uma curiosidade mesmo, né? Muitas vezes eles sentem essa necessidade, até porque, ainda mais na adolescência, o corpo muda mesmo, né? Então, assim, se a gente parar para pensar mesmo de como era, né, na nossa fase, a gente criança, né? E aí, nós mulheres, então, os seios começam a crescer, a gente, né, fica menstruada. Então, assim, literalmente, o corpo te avisando. É a fase as coisas estão mudando. Né? É a fase de maior contato com essa mudança. Existe essa ideia, né? Que, de novo, é um tabu também, de que a gente vai induzir, né? Se eu falar sobre sexualidade com um adolescente, eu vou induzir esse adolescente, né? Quase que erotizar a criança ou adolescente, vai fazer com que ele pense sobre o sexo e queira se engajar em sexo. E hoje em dia a gente sabe que não. Falar sobre sexualidade só faz com que o adolescente tenha uma atitude mais responsável. E muitas das vezes, né, se eu vou me engajar no sexo, posso até me engajar precocemente, mas esse precoce é uma atitude muito mais madura e responsável. E aí, às vezes, o adolescente até posterga aquilo porque sabe que não é o momento,
né? Ou então que precisa aprender Sim, talvez a respeitar mais o corpo, ou desenvolver outras habilidades, sim, ou ter mais conhecimento para se sentir talvez mais seguro. Então, é uma ideia muito sim, né, que de uma exatamente. maneira geral a gente faz, que a gente precisa de falar sobre sexo induz, né? E aí eu não sei, tem um tempão atrás, que teve até aquela exposição, não sei se foi no mar, não sei onde foi, sobre, tinham Sim, várias esculturas, né, de homens nus. E a gente não vai entrar nessa discussão, mas assim, naquele momento as pessoas falaram muito disso, né? Que aquilo estava induzindo é muito a verdade. sexualidade das Que estava crianças. induzindo, E a gente até exatamente. esquece que essa questão E da nudez, isso existe no momento em que a criança nasce e mama no seio da mãe, exatamente, ela já está em contato com a nudez, né? E a gente deleta exatamente, essas né? informações. Dialeto, né? A gente percebe mesmo que criança mesmo, né? Quer saber, né? Opa, o que é isso? A gente já pegou, né? Criança mostrando a genitália para outra criança, exatamente por conta disso, porque para eles é um universo assim, que é isso, né? Uhum, Então é uma curiosidade, e eu digo que tal é uma curiosidade sadia, né? uhum, sim. Então, eu até comentei numa outra live que eu falei sobre sexualidade na adolescência, que com o irmão de uma amiga minha, ele estava encostando, ele era pequenininho, acho que tinha uns 5 anos, ele estava encostando no pênis, e aí ele descobriu que o pênis dele ficava duro. Uhum, Aí ele falou assim, uhum, irmã, olha aqui, meu pintinho tá duro. Ele já falava pintinho, então assim, é normal a gente, né, conhecer e ter essa curiosidade, né, de entender o corpo. E também é sim. importante a gente é, entender o porquê e também ver isso como uma coisa natural, porque com o menino é uma coisa muito natural, né? Uhum. Socialmente é uma coisa super natural, que a sociedade aceita. Agora, meninas, Ele tá né, muito mais exposto a isso, né? já está muito mais exposto, né? Até com brincadeiras mesmo, né? E a menina já não. Então é muito. A gente precisa, né, mesmo naturalizar esse tipo de Uhum, coisa e conversar, né, uhum. sobre isso. Acho que está aberta a isso. Você falou um pouquinho do constrangimento, né, que os pais sentem. Às vezes existe uma ideia de que eu não vou saber falar sobre isso, ou às vezes a ideia de que eu preciso ter total conhecimento sobre sexualidade para passar essa informação, e às vezes até a É ideia de que eu vou verdade. constranger o adolescente. Mas muitas das vezes essa vergonha, esse constrangimento, essa sensação de que aquela conversa é inadequada, isso diz muito sobre os pais, né, de quem conversa com o adolescente, do que do próprio adolescente. Né? Às vezes diz que os pais realmente Sim, sentem uma insegurança por também corroborarem com os tabus, sabe? No fundo, eu também sim. acredito em um monte de mitos, né? Eu também não sei muito falar sobre sexualidade, porque isso na minha infância, Como que na eu minha vou adolescência, isso falar? também foi difícil para mim. Também foi Então, às difícil, vezes, sim, diz mais exatamente, dos né? pais, né? Ou da figura Sim, que fala sobre sexualidade. sim. E muitas das vezes, né, fica muito da mãe também, né, fazer essa orientação sexual também. Uhum. Os pais sentem, né, os homens sentem muita mais vergonha de falar sobre isso, assim. Até porque os homens realmente têm menos educação sexual, né, Paulinha? Uhum. Né? É muito não, o homem tem que saber, o homem, né? Então, eu acho que isso é um grande mito, né? Que o homem tem que saber tudo sobre sexo e acaba que os pais se sentem, é, meu Deus, como que eu vou falar sobre sexo sem ser de uma forma, como que eu poderia dizer, que eu poderia, não sei, não é a palavra correta, mas é, expor, talvez, a minha Uhum. A minha sexualidade, né? Eu acho que sexualidade. Sim. exatamente. Eu acho que os pais têm um pouco de medo também de como conduzir essa conversa, né? A gente tá falando aqui muito de paz, eu tava lendo aqui os comentários, mas tem uma coisa que é importante, assim, da gente pensar que aí existe também toda uma discussão, né? A gente também não vai entrar nessa discussão aqui, de quem é o papel, né? E aí existe também esse mito de que é o papel da família, é o papel de um educador, né, na Sim, escola. E aí fica um empurrando por outro o papel da educação sexual. sim, fica Mas a gente, empurrando. às vezes, esquece que essa educação sexual, ela ocorre até naturalmente, né? Dentro de casa, por exemplo, a criança, ela observa os pais se relacionando. Então, o que que ela vai aprender disso, dessa própria vivência, da observação? Sabe? De ver como o pai trata a Sim, mãe, como a mãe trata, como essa relação acontece. Então, isso também é educação, né, sexual, de alguma forma. Isso também é sexualidade. Né? Às vezes a criança está dentro da escola e não necessariamente a gente está falando sobre sexo.
né? Mas às vezes aquelas atitudes de respeitar o outro, de conhecer o corpo, os seus limites. De alguma maneira, isso também é uma habilidade importantíssima para a sexualidade. Né? Existe também esse mito que fica um jogando a Sim, responsabilidade para o outro, mas no fundo, a educação sexual também não é, de novo, simplesmente falar sobre sexo, né? exatamente. É muito mais do que isso, né? Uhum. A Carol está perguntando aqui se a gente tem alguma dica de materiais para os pais, né? Uhum. Conversarem sobre o tema com os filhos. Eu não conheço nenhum material que direciona, né, os pais a ter essa conversa. Ah, Você essa conhece algum? educação sexual, né? Não. A gente pode dar uma pesquisada depois, ver se a gente acha alguma coisa. Dentro da psicologia mesmo, será? Ou quem foi que perguntou? A Carol. Depois a Eu acho Carol que comenta seria aqui se ela quer alguma coisa dentro da psicologia ou fora, porque eu acho que, pelo menos, eu desconheço algum porque material eu acho específico que para dentro da isso, né? psicologia, acho que dentro da psicologia a gente podia indicar o baralho da Aline, mas se for algo exatamente para os pais, talvez a gente teria que fazer uma pesquisa, né? E Exatamente. aí, eu acho que o Sobre Paulo isso. falou alguma coisa sobre violências e abusos aqui em cima, né? Que existe muito essa ideia, né? De que a gente vai induzir, erotizar a criança e aí fazer com que esse jovem se engaje no sexo, e a gente esquece que não educar sexualmente esse jovem torna muito mais vulnerável, né? E aí ele falou aqui de Sim, torna ele violência, exatamente. o quanto que esse jovem ele fica vulnerável à violência, né? A gente esquece que a maior parte dos casos, né, de violência de gênero, violência contra a mulher acontece dentro de casa, É, pedofilia, dentro de casa. exatamente, Né? Então, esse exatamente. desconhecimento dos Isso, meus limites, desse respeito, né, torna essa criança, esse jovem exatamente. muito mais vulnerável, né? Muito vulneráveis. Por isso que por isso que até uma discussão, né, pra gente pensar. Por que a educação sexual não pode vir apenas dentro de casa, né? Essa educação sexual tem que vir dos profissionais que trabalham com esse adolescente, com essa criança, dos professores, por isso que é importante, né? Porque a gente já sabe, né, que muitas denúncias acontecem até mesmo dentro da escola quando existe essa orientação Sim. sexual, né? Uhum. A Carol está perguntando de filmes, livros, enfim, a Carol colocou vídeos, né? Mas tem a série que é Sex Education, que é na Uhum. Netflix, que é maravilhosa, gente. Eu acho que é muito importante todos os adolescentes verem, assim, assistirem. É muito, muito, muito bom. E Tem um livrinho também agora eu para não tô conseguindo criança que fala muito sobre conscientização do meu corpo, do assim, mas em corpo, né? relação a abuso. Isso. Depois a gente também pode Sim. postar em algum Eu posso lugar. deixar aqui. Tem videozinhos no YouTube falando muito sobre isso, né? E são muito bacanas e dá para os pais podem utilizar esses vídeos, Uhum. terapeutas podem utilizar esses vídeos, médicos, pediatras, ginecologistas, enfim, podem indicar Uhum. E aí, assim, a gente estava falando dessa sobre. vulnerabilidade, quando você vai lendo, dessa vulnerabilidade à violência, não só é esse tipo de violência, né? Mas a vulnerabilidade à gravidez, né? Precoce indesejada, a doenças sexualmente transmissíveis, né? Deixa esse jovem, faz com que esse jovem experimente uma sexualidade com um sentimento de inadequação, vergonha, né? De muito mais insegurança, de menos satisfação. Até um preditor, né? Se a gente for pensar, pode até ser um preditor, né? Pode não, é um preditor, né? Desenvolvimento de, posteriormente, né? Queixa de baixo desejo, né? Dificuldade em erotizar, dor na relação sexual, né? Então, os Exatamente. transtornos, eu vou puxar para minha sardinha. Os transtornos de dor, né, gente? Você vai ver na história das mulheres, né, que tem vaginismo, tem Na vulvodismo, história. dor, tem Sim, sempre uma história de, às vezes, desconhecimento desse corpo, né? De como meu esse corpo corpo, exatamente. funciona, que vulva é essa que eu tenho, que vagina é essa que eu tenho, como é que ela Que vulva é funciona. essa? Exatamente. Então, é uma vulnerabilidade de Exatamente. maneira geral, né? Sim, sim. E eu acho que é isso, assim, né? Acho que também tem uma pergunta aqui sobre como que os pais podem conduzir uma abordagem inicial com adolescentes homossexuais, né? Adolescente homossexual. Eu acho que a abordagem é muito com respeito, né? E com uma conversa aberta mesmo, né? Acho que a gente precisa, quando a gente fala de sexualidade, né? Quando a gente fala que é um tabu, a gente precisa ter, como eu falei, né? Naturalizar esse assunto, né? Então
com respeito, né, da forma que esse adolescente quer expressar a sua sexualidade, né, e então está aberto, né, então conversar com ele sobre isso, né, como que esse adolescente se vê, né, a orientação sexual dele, né, e quais são as dúvidas que ele tem. E se esses pais não puderem, né, responder essas perguntas para esse adolescente, e aí eu acho que é o momento de procurar ajuda, leitura. Olha, não sei como te responder isso, mas vamos procurar juntos. Eu acho que é essa parceria, muitas vezes, que o adolescente quer, assim, muito mais de uma resposta imediata dos pais. É muito mais um acolhimento. Vamos procurar junto. Acho que é muito mais um acolhimento, sabe? Um amparo de tenho alguém ali pra mim, por mim, né? De me ajudar, de me aceitar e validar o que eu sinto. De me aceitar. Do que propriamente entender qual é a minha orientação, qual é a minha identidade de gênero, sabe? E eu acho que a gente nem precisa ter esse conhecimento sobre tudo da sexualidade, né? Mas estar aberto, disposto a procurar sobre. Exatamente. Sim, e até porque, né, os adolescentes homossexuais, eles ficam com muito medo da rejeição, da punição dos pais. Então, assim, se os pais respeitarem, né, terem essa conversa de uma forma respeitosa, de uma forma de ter acolhimento, validação, é o que o adolescente vai querer, assim, muito mais do que orientação sexual, de fato. E, na verdade, é isso que qualquer adolescente vai querer. Vai querer que os pais entendam que é importante falar sobre isso, né? Sim. É isso. Alguém me perguntou aqui se erotizar é o mesmo que ter vontades e fantasias, se isso tem a ver com educação sexual, né? Quando eu tava falando sobre que isso deixa o jovem mais vulnerável a futuramente uma baixa de desejo, alguma coisa assim, é porque faz com que esse jovem tenha desconhecimento do seu corpo, né? Da sua sexualidade. Primeiro, até aquela perguntinha de quem sou eu, o que eu gosto no outro, o que eu gosto em mim, com que gênero eu me identifico. Isso faz parte da sexualidade, né? Então, se a gente não fala sobre isso, não tem contato, né, com esse troço. E aí vira uma confusão na vida do adolescente. Mas acaba que a gente tá falando da diferença, né, da menina, do menino, mas o quanto que esses jovens não têm uma educação segura, científica sobre. É aí onde esses jovens acabam buscando, né? Acabam trocando informação com outros adolescentes, né? Então é só compartilhamento de tabus e mitos. Ou então esses jovens procuram na internet, né? E aí em filme pornô, em vídeo pornô. E o que esses jovens estão aprendendo? Então, ou não tem contato, e aí acaba ao não saber como o meu corpo funciona, né? Do que eu gosto. Eu acabo não erotizando nesse sentido de não sei o que me excita, né? A gente fala de vontade, fantasias sexuais, acho que é um pouco disso, assim, né? Existe uma linha tênue entre as diferenças dessas coisas. Exatamente. Mas eu não sei o que me excita. Eu não sei o que é excitante pra mim, em que toques no meu corpo, né? Eu gosto. E eu não sei fazer com que o outro no sexo me proporcione prazer. Então fica meio esquisito, às vezes. Eu não sei o que me excita, eu não sei o que é que me proporciona desejo. Né? Eu não sei que vontades eu tenho. Não sei se eu não tive contato com isso. Eu não experimentei essas coisas com responsabilidade, com maturidade. Então, se eu não proporciono isso para os jovens, traz fica meio confuso e faz até com que ele acabe se envolvendo nas situações sexuais que são perigosas, que não são confortáveis, que são dolorosas, né? De risco, exatamente. De muito mais risco. Exatamente. E quando o adolescente ele procura, né, pornô e tudo mais, ele encontra, ele vê coisas que ele acha, ele considera que ele deveria sentir prazer com aquilo, e aí ele não sente. E isso vira uma confusão na cabeça do adolescente, né? Porque ele acha, né, que o pornô é o sexo que ele deveria ter, né? Que ele deveria ser desse jeito, que ele deveria sentir prazer com esse tipo de relação, né? E é isso, né, que você falou. Vai depender do que você gosta, né? Porque como eu falei, que a idade, o momento do sexo é individual, o desejo, né, e o prazer também vai ser individual. Sim. A Melina perguntou aqui se a gente está percebendo falta de desejo no jovem. Eu acho que tem alguns pacientes que, né, como eu falei, adolescente até os 24, né? Tem paciente que não, que tá com falta de desejo.
E sabe uma né? coisa legal? Você tá falando do momento atual, né? Antigamente, a gente tinha essas pessoas que tinham dificuldade, né, em experimentar, em vivenciar a sexualidade por falta de conhecimento. Então, não tinha acesso ao conhecimento. E as pessoas hoje em dia falam assim, nossa, mas os jovens têm conhecimento sobre tudo. Você abre a internet, dá um Google e você sabe tudo sobre É, tudo. Mas o quanto que a gente sabe tudo sobre tudo, mas as informações, elas são totalmente distorcidas. Então, eu não sei se esse exatamente. jovem, né, desse momento atual, que os jovens ainda, né, têm dificuldade em ter desejo, em cestar, em ter orgasmo, eu não sei se também é muito por conta disso também, né? Existem outras coisas, mas todas essas informações, né, 1 milhão de informações que existem, são informações que às vezes só contribuem para mais mitos, mais tabu, né? Sim, E aí acaba exatamente. que eu faço ideia, passo a E a fazer falta de ideias desejo errôneas também, sobre né? É muito sexualidade. individual. Exatamente. Uhum, Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em generalizar as coisas, né? Como uhum, tudo. A gente tem um perfil, né? Assim, ser humano tem um perfil muito grande de querer generalizar as coisas, né? Seja no sexo, seja em relacionamentos, seja no trabalho, enfim. Então, isso acaba dificultando e aumentando, né, os mitos e as sim. crenças, enfim. E hoje em Né? dia, a Aline diz muito isso, né? Falava muito isso pra gente. De que hoje em dia a gente está vivendo aquele momento onde a gente precisa desempenhar e performar. Então, por um Exatamente. adolescente, o adolescente já tá naquela fase em que vai copiando o outro, né? Pois, Que ele precisa se inserir sim, no grupo, ele precisa ser precisa. aceito. E a gente já tá, Faz a gente parte, vive né? numa época que é muito de desempenho e performance. Então, talvez exista uma ansiedade enorme nesse adolescente que ele precisa desempenhar perfeitamente, né, durante o sexo e ter orgasmo sempre, em todas as relações. Né, que tem que ter ereção em todas as Exatamente. situações. Então, é tanta ansiedade de desempenho, de que tenho que fazer de tal jeito, tem que ser de tal jeito, que muitas das vezes a resposta é oposta. Né? Eu não tenho orgasmo, é difícil para mim ter desejo, é difícil me inserir no sexo, né, funcionar bem Exatamente. e me sentir bem, sabe? Então existe esse momento atual também que acaba contribuindo, que é um momento de muito desempenho, né? Ainda Muita preocupação muito com isso, de desempenho, né? ser, sabe? Isso acontece muito, sim. Isso realmente, isso até na série que, né, que a gente conversou aqui, fala sobre né, o desempenho sexual, né? Uhum. Enfim, a ansiedade está relacionada a questões sexuais muitas vezes, Uhum. né? Muitas vezes a ansiedade está muito vinculada, né? Não só a Uhum. ansiedade, tem várias emoções que a gente vai percebendo que está dentro das questões, está contribuindo, enfim. Sim. Esse Tá? adolescente ele fica tão ansioso que ele tem que desempenhar bem que ele acaba não Não estão no momento não presente, estando no né, momento Paulinha? presente, não focando no sexo. Então, o sexo tem um monte de coisas ali que são estimulantes e que podem ser prazerosas a ele. Mas ele fica tão Sim. focado no desempenho, né? No pênis que não está ereto, na lubrificação que não está acontecendo, que a resposta é Ou no oposta. corpo A mesmo, ansiedade faz o né? caminho oposto ao da excitação. E aí, quando eu experimento, né, a ansiedade, eu não posso estar experimentando a excitação sexual. Então, elas acabam competindo. Exatamente. E aí, acaba tendo, né, disfunção sexual por conta de muita ansiedade. Exatamente. Vamos falar um pouquinho dos mitos, então? O que você acha? Pra gente conversar Vamos. um pouquinho das consequências. Uhum, Acho que vamos. seria bacana, né? Bom, eu coloquei aqui alguns. Preservativo diminui o prazer sexual. Uhum. Isso é um grande tabu, Vamos né? Existem um falar. monte de tabus relacionados a preservativo. Muitos tabus, né? Sim. E E não é só um diminui o tabu que prazer, né? acaba Os meninos têm muita ideia de que diminui a ereção também, né? E aí, consequentemente, prazer em vez de... ereção. Sim, exatamente. E é um mito, né, que acaba, assim, prejudicando, né, e colocando o adolescente em risco mesmo, de tanto pegar uma DST e de Uhum, uma gravidez indesejada também, né, assim. E é sim. muito comum ouvir isso, não só de jovens, né? Uhum, É um uhum. tabu geral, né, que tanto os jovens têm, mas os adultos também. Então, o quanto que é perigoso, né? Coloca ele em risco, coloca ele o quê? Vulnerável, né? Uhum. Muito mais exposto a isso, né? E o que está por trás disso é a ideia que a gente faz de que Uhum. sexo é penetração. E aí, essa história da camisinha, né, que diminui o prazer, né? É porque, na verdade, a ideia por trás é de que sexo é a penetração.
E aí, por isso Exatamente. que se faz essa ideia de que, então vamos, né, sem camisinha, enfim. Mas sexo não é só a penetração. E aí diminui o prazer nos meninos, porque, né, segundo eles, perde a sensibilidade. E as meninas, porque, enfim, a história da penetração, e as meninas, o prazer todo da menina, na sua grande maioria, é pelo clitóris. Né? É, Então a penetração acaba nem sendo tão exatamente. prazerosa assim. Né? E claro que existe a questão da sensibilidade, ela existe, ela é real. Né? A sensibilidade ela é Sim. completamente diferente, mas transar sem camisinha não é uma possibilidade. Né? Então, Não é uma não é possibilidade, uma exatamente. possibilidade, né? E essa É, história de não que é uma diminui o prazer, não. possibilidade. Não tem. O prazer é muito mais que penetração. Né? E às vezes é um desconhecimento desse corpo, Sim. assim, como o sexo está muito focado na penetração, acaba que não está em preliminar, eu não sei do que eu gosto. Então eu já vou, as meninas, né, eu já vou para penetração, às vezes menos lubrificada, sem muito, né, erotização, sem muito Sim. desejo de estar ali, e acaba doendo muito Exatamente. mais. E aí os meninos acreditam Sim. realmente, né, de que o sexo é penetração, e aí eu Acaba parto para virando uma aquilo. comprovação, E né? eu Esses ignoro momentos, mas todo o resto do corpo e tudo que pode existir no sexo de prazeroso. exatamente. Acho que fizeram uma pergunta para você, Paulinha. Deixa eu ver aqui. Você acha que o fato de o sexo ter deixado de se tornar um ritual, um mistério, uma intimidade interfere nisso, nessa questão que você está falando? Eu acho que era questão sobre. Eu já não me lembro mais qual era a questão. É Melina, né? Melina, depois você coloca aqui Isso. para eu poder lembrar o que eu falei, porque eu já não lembro mais o que eu falei. E aí eu Já comento não lembro sobre. mais. Depois você coloca aqui, Melina, aí Isso, embaixo, só para me lembrar o que eu tava falando, que eu já não me recordo mais. isso. E um outro mito também, né, que eu acho que pode até vir, né, desse de uma fala, né, de não conhecer mesmo o corpo, não entender um pouco o porquê, né, desses fluidos, que é os fluidos sexuais são nojentos, né? Uhum. E aí a gente tem lubrificação, enfim. E eu já ouvi de uma paciente que tinha nojo da lubrificação e, enfim, ela parava, né, na hora do sexo quando ela se sentia molhada, enfim, porque ela realmente sentia muito nojo. E o quanto que a lubrificação é essencial no sexo, né? Principalmente Uhum. na penetração, né? Sim. Pra não machucar mesmo, né? Porque se a gente fizer sexo sem lubrificação, assim, vaginal, não tô falando da lubrificação artificial, né? A gente pode sentir dor, a gente pode machucar a vagina Uhum. e, enfim, né? Então é muito importante a gente também esclarecer essas pequenas coisas, né? Que pra gente, talvez que estude, é uma coisa tão natural, né? Mas que pro adolescente ou para um adulto não É uma seja tão claro, assim, questão. né? O motivo dessa lubrificação, desses fluidos, né? E aí, se eu penso que os fluidos sexuais são nojentos, né? Que a lubrificação da vagina é nojenta, eu não me masturbo. E aí eu também perco essa experiência de o que eu Exatamente. gosto, o que é bom pra mim, como é que o meu corpo funciona. E aí, como é que eu vou ensinar pro outro? Sim, Né? Porque às vezes a gente faz a ideia de que ali no sexo, se há. Existe essa ideia, né? De que se eu. Se se eu afastar mesmo, né? Aham, exatamente. Sabe essa ideia de que eu preciso, o outro, né, se há amor, o outro sabe como me satisfazer, né? E aí é o encaixe perfeito. Exatamente, que é o E aí eu mesmo. fico imaginando, esperando que o outro que, né, vai me satisfazer, mas se eu não me masturbo, Já se me eu não me satisfazer. toco, eu nem sei dizer pro outro como é Sim, que eu gosto, que toque eu sim. gosto. Exatamente, e acaba colocando a responsabilidade no outro também, né, desse prazer, Uhum. né, e uma coisa que a Aline também falou, né, eu já escutei ela outras vezes falando, que é por isso que muitas vezes, tanto meninos quanto meninas, às vezes ficam num relacionamento que é ruim, mas que sentem muito prazer no sexo, né, no momento ali, e que acabam continuando com essa pessoa porque acham que não vão ter uma relação de prazer sexual, né? Uhum. Então, é algo pra gente pensar, né? E a gente também pode se dar o nosso prazer, a gente pode entender nosso corpo pra gente ter todas ou várias experiências, né? Boas e saudáveis e, enfim, prazerosas, Sim. né? Algumas pessoas falam assim, né? Você tem dificuldade, às vezes, de chegar ao orgasmo numa relação. Aí, quando você vai ver, você vê que a pessoa se masturba de um jeito. E a Sim, preliminar, né, o sexo oral, a masturbação no sexo com parceiro acontece de outro jeito diferente.
né? E aí, se você não diz pro seu parceiro qual é o toque que você gosta, né? A pressão, né? Então, eu me masturbo usando calcinha. Me masturbo usando 2 dedos. E Sim, aí o outro me masturba de um jeito completamente diferente. Eu, né, a exatamente. sensibilidade, né, que eu tô acostumada a chegar ao orgasmo é X. A que o outro me proporciona é Y. Então, se eu não sei explicar pro outro, né, qual é a pressão que eu Exatamente. gosto, né, qual é o movimento que eu E gosto, também se eu como é saber, que é? né? Se eu não saber, se eu não souber a Uhum, forma que eu gosto, aí realmente, né, tem um bloqueio, acaba desenvolvendo um bloqueio, porque aí nem o outro me dá prazer, nem eu, porque eu também não sei, não consigo descobrir, enfim. uhum, Então é importante, né, a gente. Isso acontece mais, né, Paulinha, com as meninas, né? uhum, Isso de descobrir a vulva, né? Tem mulheres que nunca viram a sua vulva, tem mulheres que nunca viram vulva nenhuma, assim, nunca uhum. tiveram curiosidade de pesquisar até mesmo pela internet, né? Sim. Então, o quanto que a gente tem que, até quando a mulher sente dor, às vezes, ela não sabe nem onde é a dor. Ah, eu Uhum. sinto dor na hora do sexo, mas aonde é a Aonde? dor, Não né? sei. Aonde, Aham. né? Ah, tá sangrando, qual é a cor? Não sei. É um tabu tão grande, assim, que Uhum. que as mulheres, às vezes, não querem nem olhar, então tem Eu não sei. uma dificuldade real. Dia desses eu tava conversando e aí surgiu essa dúvida se toda vagina é igual. E não, né? A gente faz a Uhum. ideia de que toda Não, vagina é igual, mas existem inúmeras que todo vaginas corpo é que igual, todo né? corpo é igual. Então acaba que eu também não, né, Exatamente, eu tenho esse desconhecimento. E aí eu faço essas ideias, eu não sei nem como é que funciona, não sei qual é a cor. E aí como é que eu me previno, né? exatamente. Até dos cuidados de higiene mesmo, né? Às vezes a gente fala de prevenção de doença e desses tipos Sim, de coisa, mas às e a vezes gente da tá. higiene mesmo, Exatamente. né? Então, para eu ter Da uma higiene da higiene, minha vulva, eu perfeito. preciso saber como é que ela funciona. Que vulva é essa que eu tenho? Que Exatamente. cuidado é esse que eu preciso Que vulva proporcionar para ter saúde Exatamente. sexual? É o autoconhecimento, né? Batendo o ponto que é importante a gente ter, a gente Uhum. saber, se conhecer, né? Bom, o próximo é o uso das bebidas alcoólicas e outras drogas aumenta o desejo sexual. Uhum. Alguém estava falando aqui, só para eu não me esquecer, que vagina, muita gente acha que vagina é o mesmo que vulva, assim, muita gente acha que vagina é a mesma coisa que É vulva, verdade, não é né? a mesma Não coisa, é a gente. mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é Não isso. é. Eu desconheço completamente, né, minha vagina, minha vulva, e aí a gente usa, né, as pessoas até têm dificuldade de falar vagina, né, de falar vulva nem tanto, né? Às vezes as De pessoas vulva. acabam usando vulva pra tudo, né? E a vagina é mais interna. E as pessoas às vezes têm até É verdade. dificuldade em falar sobre isso, né? Usar essa É terminologia vulva, verdade. vulva e vagina. Exatamente. Eu não, eu não entendi essa pergunta. Sobre essa questão, tem um episódio ótimo. Ah, Golpe. não, é só um comentário, eu acho que da Melina. Que tem uma série no Ah, sim. Netflix. Nunca não ouvi Interessante. falar. Que eu nunca vi, vou ver. Obrigada pela dica, então. Não, Bom, também então esqueci. falando sobre o uso de drogas, né, e Uhum, bebidas que aumentam o prazer sexual, que na verdade é um mito, né? uhum, E que contribui muitas vezes, né, para até mesmo, né, uma dependência química no futuro, então é muito perigoso, né, dos adolescentes ficarem refém mesmo, né, de acharem que só vão sentir prazer, só vão sentir desejo desejo. se experimentarem drogas, né, se beberem, né, Uhum, e é uma forma da gente educar duas coisas ao mesmo tempo, né, tanto da bebida e da droga, quanto mostrar de onde vem esse desejo, né, uhum, porque a gente sim. pode ter desejo de várias coisas, de várias formas, né? A gente Uhum, pode olhar e ter desejo, a gente pode precisar de uma estimulação na genitália para a gente ter desejo. uhum, Então, a gente pode ter desejo de várias formas, de vários estímulos, enfim. Então, sim. a bebida ela não vai aumentar esse desejo. O que pode fazer é o relaxamento, né, que acontece muitas Uhum, vezes com a bebida, e que a gente pode ter esse relaxamento de outras formas, né, não sim. apenas com a droga, e a gente o adolescente acaba utilizando a droga e achando que só dessa forma ele vai o quê? Se sentir
empoderado, né? Que muitas Uhum, vezes seguro, é né? seguro, então acaba virando uma farsa, né? A bebida, achando que é só dessa forma que ele vai conseguir, às vezes, chegar na menina ou propor, né? Uhum. Alguma coisa desse Acaba tipo, que e não é. isso, que a bebida, né, ou outras substâncias, o álcool, enfim, outras drogas, é uma bengala, né? Funciona como uma Exatamente, uma bengala. bengala. E aí coloca esse jovem muito mais Exatamente. vulnerável a essa dependência. E aí tem uma questão, assim, do desejo, né, que a gente estava falando, que às vezes eu tenho acesso, esse jovem tem acesso a tantas coisas na internet, tantas coisas, que hoje em dia, assim, a gente fica o tempo todo achando que a gente precisa fantasiar, sabe? Ter fantasias sexuais e ficar pensando em sexo Sim, pra ter vontade de sexo. A gente esquece que sexo é corpo também. Então, eu toque. preciso, às vezes, do Uhum, filme pornô, da imagem, do nude, nananã, e o jovem tem acesso a tantos estímulos que é acaba verdade. ficando um pouco esquecida a história de que o meu desejo, ele também pode ser a partir do meu corpo, sabe? Do que eu gosto do meu corpo, de que tipo de toque eu faço, né? Que o outro faz em mim, que Uhum. também me desperta desejo e aí Esse vontade de me engajar desejo. no sexo. Então acaba também Sim, utilizando essas bengalas porque por mais, né, a gente tem muita estimulação, mas esse negócio do corpo fica perdido nessa história. E aí eu não sei o que é que tem no meu corpo que me é estimulante. Então eu também vou utilizando outras bengalas porque é difícil pra mim perceber o meu próprio desejo. sim. Sabe? Por E falta até também de mesmo, né? conhecimento. Voltando um pouco naquele ponto que a gente tinha, até que a Melina tinha perguntado sobre o desejo, né, sexual dos Uhum. jovens, se eles estão, né, se a gente percebe a falta de desejo, é um pouco disso daí, né, porque o adolescente ele fica achando também que ele tem que ter desejo em todo momento, o momento que está sempre com o parceiro ou com a parceira, e não é bem assim, né, Uhum. vai depender de como que essa pessoa está se sentindo, dos estímulos, de Uhum. conhecer seu corpo, enfim. São muitas coisas que levam ao desejo, né? Sim. A Bárbara falou que fica muita estimulação visual e não pelos outros Sim, sentidos. Sim. exatamente. Exatamente. Hum, quanto maior o pênis, maior é... Ai, meu Deus, me perdi aqui. É o prazer? Maior vai ser o prazer. Eu É acho que eu aquela coloquei. história do tamanho documento, Exatamente. né? A história do tamanho documento, né? Que a gente imagina que Sim, a que vem ideia é muito isso, do fazer pornô isso. também, né? E Uhum. enfim, da masculinidade, enfim, um Sim. pouco daí. De novo, aí o foco é sempre, acaba que o sexo é sempre focado na penetração, e se os jovens têm acesso ao filme pornô, que é lá que vai se falar, né, e ver e tirar curiosidade sobre sexo, é aqui que tá aí no filme pornô, né? Sempre o ápice, né? É a penetração, e É, aí no filme exatamente. pornô, você abre lá no site do filme pornô, tem vários anúncios, né? Cirurgia, implante peniano, né? Aumente 3 centímetros, não sei quantos centímetros. Então, essa história de que o pênis tem que ser grande. E aí isso coloca os meninos numa situação de um certo constrangimento, né? Você vê que os meninos têm sempre aquela Sim, comparação de quem tem um pênis maior. E aí tem aquele mito, aquele ritual de que você não pode fazer xixi do lado do outro, porque vai haver essa comparação. E aí acaba sim, exatamente. constrangendo, né? Às vezes dá uma sensação, às vezes, de inadequação pelo tamanho, né, do meu pênis. E aí, quando né, os meninos acham que não é o tamanho, né, suficiente, que isso não. Sim, Que fala um até pouco porque, da né, masculinidade. Isso pra eles fala um pouco da masculinidade deles, né? da masculinidade deles. Exatamente, até porque a mulher, né, no pornô, ela demonstra que tá sentindo muito prazer, né? E normalmente não é isso, né? Assim, aquilo dali, muitas das vezes é uma encenação, né? Não o sexo, Uhum. né? Acho que eu sempre falo muito isso pros adolescentes, que é diferente, assim, né? E então eu acho que eles ficam muito isso assim, em mente, de que é dessa forma que a mulher sente prazer, e a gente tem que pensar que cada mulher vai sentir prazer diferente. Tem mulher, né, e tem pessoas que não gostam do sexo com penetração. E tá tudo bem, Uhum. né? Porque o sexo é Uhum. muito mais do que penetração, né? Então acho que Sim, fica muito do que é sexo através disso, né? Através do pornô, através do que a internet traz, né? sim. Na verdade, assim, normalmente aquilo dali não é o que a mulher sente prazer. Algumas mulheres podem sentir prazer dessa forma? Podem.
Mas se a gente parar para pensar, até pesquisas falam sobre isso, né? Que não é dessa forma que normalmente chega ao prazer ou à satisfação sexual. E aí imagina para essa menina que acredita nisso, que vê isso no site pornô, que é onde ela vai consumir, né, educação sexual, que escuta isso da roda dos amigos e percebe que para ela que o troço não é prazeroso. Não Sabe? Imagina a prazeroso. confusão que é na cabeça dessa Exatamente. menina. Aí se sente inadequada, Se sente inadequada, esquisita. esquisita, acaba se forçando a estar numa situação, né, de penetração e achando Sim, que aquilo tem que ser penetração. super prazeroso. Então os meninos ficam vulneráveis, né, a esse sentimento de inadequação, porque para eles, né, na cabecinha deles isso mexe com a masculinidade, né, para você ver, acaba que eu só me sinto homem de verdade se meu pênis for de não sei quantos centímetros. Né? Exatamente. E eles fazem até muitas vezes essa comparação, né? Assim, com Uhum. tamanho, Com enfim. tamanho, exatamente. E aí essas É. meninas acabam tendo que entrando nesse sexo esperando, achando que tem que sentir prazer. E aí quando não sente, imagina como fica. É. E acho que é isso. E assim, o sexo, né, com penetração, um outro mito aqui que eu tô lendo muitas pessoas acham que o sexo com penetração é a única forma de se contaminar, né, com uma doença sexualmente transmissível, Uhum, né? uhum. Sim. E o quanto enfim, as pessoas podem ser contaminadas de diversas formas, né? Uhum, Até sim. porque tem um tabu também muito grande, né? De algumas DST serem por conta dos LGBT, enfim. Que Uhum, também é um tabu, que também é um sim. mito, Não só né? no Na uso verdade, do então. preservativo, mas também no grupo, né? Em que isso é No mais. grupo, O grupo que tá sim, mais. Onde isso acontece mais. Né? Dessa certa sim, vulnerabilidade, onde só acontece com esse tipo de grupo e não acontece com mais ninguém. exatamente. E Existe, não é verdade, né? sim, existe dessa questão de doenças sexualmente transmitidas. A gente sabe que no sexo anal é a via onde geralmente eu não sei, mas é mais fácil, né, transmitir por sexo anal Sim, do que por outro, né, o sexo vaginal ou sexo oral, por exemplo. E aí se a gente for pensar que é o caminho, né, a forma de sexo que é mais comum entre homossexuais, né, homens, a gente pode até fazer essa ideia de que então esse grupo fica mais vulnerável. Mas mais não, vulnerável. né? Mas Não, não, porque acaba exatamente. que a camisinha, né, o preservativo, ele é usado só num determinado momento do sexo quando é usado, né? E essa contaminação, ela Exatamente. ocorre de diversas maneiras. Então também Exatamente. deixa Até que todos os essa outros grupos contaminação vulneráveis. também, exatamente. Essa contaminação ela pode ser feita, pode acontecer até mesmo sem o sexo, na verdade, né? Então a gente tem que pensar Uhum, nessa de como está sendo a higiene dessa pessoa, né? Enfim, existem vários outros fatores, até né, de que a gente falar de HIV, de AIDS, a gente também vai falar de sangue, né? Então, uhum. enfim, machucado tá aberto enfim. Então pode ser Sim, de formas, né? Muito, que não tem a diferente. ver com sexo, né? Então, assim, a gente tem que também estar orientando isso, porque é literalmente um mito, né, real, que não só adolescentes, mas muitas pessoas acham que assim, doenças sexualmente transmissíveis é apenas com penetração, e não é bem assim, Uhum. né? E Então, assim, existe. é mais, é Pode mais, cortar. é mais uma situação que deixa eles vulneráveis, né? Uhum. Esse pensamento. Sim. E existe uma questão assim relacionada ao preservativo com, né, doenças sexualmente transmissíveis que os adolescentes fazem. Se eu pedir camisinha, o outro vai entender que eu tô Que, contaminado ou que eu penso que o outro, né, tá nossa, contaminado. sim, Então os adolescentes não fazem muito confia em essa ideia, mim, não meu confia em parceiro não mim, confia, né? Então aí né? entende-se que no Exatamente. relacionamento estável, né, não precisa de camisinha, por exemplo, não precisa de Não precisa. preservação. E assim, as pesquisas dizem que, na verdade, o maior número de contaminação é em pessoas que têm relacionamentos, né? Muitas vezes, né? Uhum. Fechados, enfim. Então, assim, Sim. é outro dado aí que a gente vê que não é bem assim, E ainda fazem né? E essas que a ideias e só gente contribuem, né, para isso. só contribui, exatamente. Então, a gente precisa realmente se preservar e entender que, assim, não tem cara, não tem idade para pegar uma DST, não é Hum, mesmo? Então, da gente tomar cuidado e orientar, né?
Sim. E aí o papel não apenas dos pais, mas de outros profissionais pediatra, enfim, clínico geral e até outros médicos que acompanham esse adolescente, né? A Uhum. Mari está perguntando se como incentivar até os pais conservadores a conversar com seus filhos sobre sexualidade. Uhum. Eu acho que os pais, normalmente, eles acabam, a gente acaba incentivando, né, a conversar com os pais quando a gente explica que ele está numa fase, né, o adolescente ele está numa fase que ele vai ter interesse ou ele vai ter curiosidade de entender o que é sexo e que é o nosso papel orientar, né, até mesmo para a gente não deixar esse adolescente vulnerável, enfim, sem conhecimento, né, por falta de conhecimento. Então, é uma das formas que eu sempre converso com os pais dos meus pacientes, é por aí, é conversando sobre... eu sempre pergunto, quando eu faço uma entrevista com os pais de adolescentes, eu sempre pergunto se eles têm conhecimento se o adolescente já perdeu a virgindade, né? Que muitos ficam, nossa, não sei, ou você sabe, e eles ficam se olhando, né? Esse Os pais se olham. desconhecimento, né? Esse medo. Será que a mãe sabe? Eu não sei, né? Os pais às vezes ficam mais assim. E, e a gente sempre conversa sobre isso. E aí, acho que não, mas ela tá namorando. Então, se você quiser conversar sobre isso, pode conversar, Natália. Então, eles já passam ali, né, Já passa a essa bola pra você. responsabilidade. Já passam a bola, mas aí eu sempre faço, muitas vezes, até essa orientação juntos, né? Já que os pais têm vergonha, não tem problema, vamos fazer todos juntos, né? E você, Paulinha, tem uma outra dica de como que pode ter essa conversa? Eu acho legal, assim, que ele falou no conservadorismo, né? Pais mais conservadores. A gente já pensa que esses pais aí já têm um monte de crenças e mitos sobre sexualidade. Então, eu acho que conversar com os pais sobre a sexualidade, né, relacionada ao que eles pensam sobre sexualidade, já é um primeiro caminho, sabe? Desmistificar para eles um pouco dessa sexualidade. Porque muitas das vezes existem, né, todo o tabu que eles mesmos fazem, né, sobre sexo. E aí eu acho que sempre falar sobre o quanto isso torna o jovem vulnerável. Porque mostrar o quanto isso torna o jovem vulnerável a tantas coisas, né? Exatamente. Você acaba realmente fazendo a ideia de que não tem como não falar sobre isso. Por mais difícil Não que tem isso como não seja, falar. sabe? Por mais tabu que isso Exatamente. seja. De alguma maneira, esse jovem ele precisa ser orientado. Pode até ser que essa escolha não seja feita por mim, né? Digamos assim, eu como pai e mãe. Pode até ser que eu não me sinta confortável, né? E aí eu passo isso para um psicólogo, eu passo isso para um orientador, passo para qualquer outra pessoa, sabe? Mas acho que quando a gente acaba conversando sobre o quanto esse jovem fica vulnerável, a gente faz a ideia de que esse troço é realmente importante, que não pode ser negligenciado. É importante. Que não tem como fugir, não é algo para poder, que deva, né, fugir. Na verdade, a gente tem que conversar, orientar, né, tá junto. Sim. A Mari pediu pra gente falar rapidamente sobre masturbação na infância. E eu acho que vai ser a última perguntinha que a gente vai poder responder. Falta 5 minutinhos para terminar. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, né, que a gente responde logo em seguida, tá bom? Ela quer saber sobre masturbação na infância, né? Isso, na infância. Que esse negócio acontece, né? É um grande tabu. As pessoas acham que isso não acontece. É muito isso acontece tabu. muito. E aí é importante, muito. A gente tem pouquinho tempo, né? Mas tem uma coisa que eu acho importantíssima, que quando isso acontece, qual é a atitude que o pai e a mãe geralmente têm, né? Ou uma atitude punitiva, de um chamar a atenção, que a criança pode acabar entendendo aquilo como é feio, é errado, é pecado, é sujo, é pecado, inadequado. Nossa, muito. Então é sempre nessa fasezinha de vida, sabe? Quando a criança é pequena, que ela vai se tocar, quando ela começa a sentir, ou sente vontade de se tocar, se perceber, ou então isso acontece naturalmente, né? Isso também pode acontecer naturalmente. E é inevitável, isso acontece, né? E é muito comum. Mas acho que muito importante é como os pais lidam com isso, sabe? A atitude que vai ser feita quando ele se percebe que a criança fez isso ou na escola ou dentro de casa. Muitas das vezes essa atitude é uma atitude mais punitiva que vai começando a gerar um afastamento, um certo tabu em relação à sexualidade. Sim, exatamente. E a masturbação é prazerosa, né? Então, quando a criança tem esse comportamento, ela descobre que, opa, sinto prazer, é bom, me acalmo. Sim. Então, é por isso que eles acabam
fazendo e descobriu e acabam tendo esse comportamento, Às né? vezes isso vem E naturalmente, com muitas, chuveirinho, né, no naturalmente, banho, alguém me dando chuveirinho. banho, né, Sensação brincando com boa. outras crianças. Isso vem naturalmente, mas se eu tomo uma atitude que é limitar aquela criança, sabe? E aí já criar um contexto de uma Sim, certa inadequação, exatamente. é a partir daí que começa o tabu. Começa o tabu e essa criança vai levar isso para a vida dela, Uhum, né? Sexual, enfim, e muito tempo até ela entender que isso na verdade é um mito, né? uhum. Então, acho que é isso, gente. Mais alguma perguntinha? Deixa eu ver se tem mais alguém falando. Alguém falou que você reflete depois na adolescência e na vida adulta. Isso, Sim. exatamente. É isso. Então, é isso, gente. Depois, a Carol botou, né, qualquer pergunta pode mandar por direct. Podem mandar depois que a gente Isso. responde. E aí, lá na frente, alguém perguntou, né? Lá no iniciozinho de referência, qualquer coisa, né? Ou você, a Natália coloca, né? No aprimorar, ou então eu coloco aqui também. A gente coloca referência Sim, de livro, né? De série. sim, gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela Obrigada a participação de você, vocês. Natália, Espero pelo que a gente tenha convite. contribuído, né, Uhum, com sim. todos vocês. Obrigada, Agradecer a todo Paulinha. Foi mundo e ótimo. agradecer a vocês também do Aprimorar, Natália, pelo Isso convite. aí. Tô adorando essa parceria. Isso aí. Um Um beijo. Tchau, beijo. tchau. Tchau.